Nossa, parece que um caminhão me atropelou, parece que eu tô sempre gripado, meu corpo sempre tá ruim, sempre tá doendo. Você já teve essa sensação? Você já ouviu alguém falando isso daí? Meu nome é Fernando Massaoka, sou médico de família e hoje a gente vai falar da fibromialgia. A fibromialgia, ela é uma das causas de dor musculoesquelética mais comuns do mundo, né? Ela afeta muita gente em todo o mundo e pode ser que afete mais ainda do que a gente sabe, porque às vezes as pessoas não buscam o atendimento, não tem um diagnóstico e isso não conta nos dados que a gente sabe. Então, ela é uma doença muito importante da gente conhecer. Então, apesar da gente ainda não conhecer as minúcias patofisiológicas por trás ali da doença, ou seja, aquilo que causa a doença propriamente dita, a gente sabe que ela é uma doença que é muito incapacitante, porque ela deixa a pessoa sempre cansada, com muita dor, ela causa problemas também da parte da saúde mental, memória, cognição, ou seja, a capacidade de realizar tarefas, raciocínio, memória, dentre outras coisas, né? Por isso que ela é uma doença que vale a pena a gente falar e vale a pena a gente conhecer. Ela parece um pouco controversa porque ela afeta tanto os músculos, os tendões, os ligamentos, porém, no exame não tem nenhum sinal de inflamação propriamente dita ali nesses locais, né? Então foi cogitado ali um certo tempo que ela seria uma coisa de origem psicológica, talvez, né? Porque não tinha ali nenhuma evidência. Mas alguns estudos mais recentes, eles vêm trazendo a ideia de que é um problema ali da percepção da dor, né? Ou seja, a percepção da dor em quem tem a fibromialgia, ela está alterada, esse mecanismo está alterado. Então é isso que provavelmente causa a doença, né? Mas independente da gente saber a causa ou não, o fato é que ela existe e que ela afeta muita gente. Além de todo o problema que a própria fibromialgia causa, ela geralmente está associada a outras condições ruins para o paciente, problemas do sono, problemas psiquiátricos como depressão, ansiedade, né? Então, por isso que ela é uma doença bastante incômoda para quem sofre com isso. É muito importante que você passe em avaliação com a sua equipe de saúde para determinar se você tem ou não a fibromialgia, porque tem várias outras doenças que são parecidas com a fibromialgia. Por exemplo, da parte reumatológica, a gente tem ali as artrites, né? A gente tem a própria polimialgia reumática, são doenças bem parecidas. Doenças musculoesqueléticas, ali, a dor miofascial, dentre outras, podem fazer alguns sintomas muito parecidos. Então, cada uma tem um tratamento específico. Por isso que é importante determinar se você tem ou não, com a avaliação profissional. Dentro desses diferenciais, a gente tem, por exemplo, ali hipotireoidismo, tendinites, etc., que aí a gente consegue ver nos exames complementares. Então, a fibromialgia, ela é muito comum, ela acomete tanto adulto, criança, mas o mais comum é em mulheres, ela é muito mais frequente em mulheres, ali na faixa entre os 20 e os 55 anos, ou seja, é bem a idade adulta, né? A idade que a gente é produtivo. Então, por isso que é bem incapacitante, ela causa vários problemas associados às crises de dor, de cansaço, aos problemas psicológicos que estão envolvidos. Então, o que a pessoa com fibromialgia sente, né? Então, como a gente comentou, ela vai sentir aquele cansaço, aquela dor generalizada, ou seja, eu não estou com dor aqui, eu estou com dor por todo o corpo, aquelas brincadeirinhas lá do começo, né? Parece que eu fui atropelado por um caminhão, parece que eu estou sempre gripado, aquela dor que não passa. Geralmente a gente acompanha a pessoa por uns 3 meses, né? Então, essa dor não é um dia que a pessoa tem essa dor que a gente já caracteriza a fibromialgia, ela precisa estar presente ali por mais ou menos 3 meses. Não pode ter uma outra causa para essa dor, então inflamações, etc., nas articulações, então a gente examina e vê que não tem nenhum inchaço, não tem nenhum sinal inflamatório evidente. Geralmente os exames laboratoriais vêm sem nenhum sinal de inflamação, até por isso que a gente pede para diferenciar com outras causas, né? De inflamação, e os exames de imagem também, eles vão estar sem nenhuma alteração. Vai ter uma sensibilidade ao toque, só isso, né? Então, quando a gente aperta, pode ser que exista ali uma hipersensibilidade, uma dor um pouco mais exacerbada, um pouco mais aflorada do que
em outras pessoas. E como a gente comentou, além do sintoma da dor mesmo, tem outras coisas associadas, por exemplo, o cansaço. Existe um outro sintoma que a gente chama de fibro fog, em inglês. Fog quer dizer neblina, cerração, aquela névoa, né? Para entender isso, é mais ou menos como se as coisas estivessem meio nubladas, a minha memória fica meio dispersa, a minha concentração fica meio nublada. A gente dá o nome disso de fibro fog. Fibro de fibromialgia e fog de neblina, de cerração, como a gente comentou, né? Problemas de memória, problemas do sono, problemas intestinais também, né? A síndrome do intestino irritável, ela é comumente associada ali em alguns casos de fibromialgia. A gente pode ter também sintomas neurológicos como formigamento, amortecimento, né? A gente pode ter também uma rigidez matinal, né? Acordar meio duro, não conseguindo se mexer direito. Isso também é comum a outras doenças reumáticas, né? Por isso que a gente comentou que é parecido com outras doenças, por isso é importante a avaliação. Problemas de dor na bexiga também são comuns, né? Na fibromialgia, e pode confundir com infecção de urina de repetição. Dor da ATM, né? Da articulação temporomandibular, que é essa articulação quando a gente abre aqui a boca, né? Então, tem várias coisas associadas aí com a fibromialgia. E aqui que está o grande dilema, né? Porque o diagnóstico dela ele é essencialmente clínico. O que quer dizer isso? Não tem nenhum teste ali de laboratório ou um exame de imagem que você vai fazer que vai determinar que você está ou não com a fibromialgia. A gente pede, usualmente, alguns testes para diferenciar ou acrescentar outras coisas, né? Mas o diagnóstico dela é essencialmente pela história, ou seja, você vai relatar que tem essa dor generalizada ali por tanto tempo, né? Aqueles 3 meses lá que a gente falou ou mais. A gente vai somar ali as áreas do corpo que você sente a dor, vai fazer esse exame, vai examinar também para ver se não tem outras coisas. Existem várias vertentes de diagnóstico também, aí cada médico vai escolher aquele se sente melhor, né? Tem gente que aperta os pontos sensíveis, ou do inglês lá a gente usa tender points, né? Que são aqueles pontos com a sensibilidade aumentada. Algumas escolas já não preconizam esse aperto, até porque esse aperto varia da força, né? Se eu apertar muito forte em alguém, mesmo que a pessoa não tenha fibromialgia, vai doer, né? Então, para padronizar a força desse aperto, enfim, aí fica em discussão, mas enfim. A ideia do diagnóstico é a história da dor, o exame físico e é isso. Os exames são somente complementares, isso é importante entender. E quais que são alguns fatores limitantes para o diagnóstico disso? É justamente, às vezes, a dificuldade do paciente expressar isso, porque, como a gente tem visto aqui nesse vídeo, é uma coisa meio abstrata, né? Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de dizer onde que dói, como que dói, como que ela está sentindo. Às vezes ela usa essas expressões que a gente comentou, né? Parece que foi atropelada, parece que um caminhão passou em cima de mim, parece que eu sempre estou doído, mas não é um lugar exato, não tem um sintoma específico, né? Parece que está tudo ruim, mas ao mesmo tempo é difícil de apontar. Então, assim, se você se sente mal, se você sente que tem alguma coisa de errado ali com o seu corpo, procure a consulta, né? Procure uma avaliação para justamente a gente tentar ver. E muitos casos não são diagnosticados justamente por essa dificuldade, às vezes, do paciente expressar, de ele querer, às vezes, até buscar o médico, porque se ele tem uma dificuldade de expressar aquilo que ele está sentindo, ele se sente, às vezes, tímido, com vergonha de procurar uma ajuda, né? E é importante a gente quebrar essa barreira. Então, você sente alguma coisa está estranha ali no seu corpo, ou, enfim, né? Na parte mental também, procure ajuda, procure a consulta para a gente tentar ver se tem alguma coisa de errado mesmo. E como é que trata a fibromialgia? Então, assim, quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar e tratar, melhor. Por isso a importância de busca, né, e que se tenha um diagnóstico cedo, rápido. E aí a gente tem opções tanto medicamentosas. Aí eu não vou entrar em detalhe de qual remédio, porque a gente tem um leque de opções ali de tricíclicos, de antidepressivos, enfim, que aí o seu médico, né, vai escolher junto com você
de acordo com o resto da sua saúde também, né? A gente não pode olhar só para a fibromialgia, a gente tem que ver sempre a pessoa como um todo, né? Isso é importante, individualizar as nossas escolhas, a gente sempre fala isso aqui, e é super importante, a gente vai continuar falando. E um outro ponto que é super debatido, super importante da fibromialgia é o papel do exercício físico. Então, assim, o exercício físico ele melhora muito as crises de dor da fibromialgia. Aí você vai me perguntar, principalmente quem tem fibromialgia, provavelmente já está até comentando aqui embaixo, mas não adianta, para mim não adianta, porque quando eu faço exercício eu não consigo nem acordar no outro dia de tanta dor que eu sinto. E aqui vem o detalhe, né? O exercício ele tem que ser, como tudo, né, que a gente acabou de falar, individualizado, né? Então a intensidade do exercício ela tem que ser baixa, né, no começo, para a pessoa se adaptar. Pouco a pouco, gradativamente, aí ela vai subindo a carga, a intensidade do exercício, mas o começo ele precisa ser individualizado e suave, né? Suave para que a pessoa consiga se acostumar. Se teve muita dor no outro dia, perdeu o propósito, porque justamente a ideia da gente fazer o exercício, no caso da fibromialgia, é para o controle da dor, para diminuir essa dor a longo prazo. Então, se ele está te causando dor, a gente já foi completamente contra o próprio objetivo de fazer ali o exercício, né? Então, é importante ter um acompanhamento, um profissional da educação física ou um fisioterapeuta, um treinador, enfim, algum profissional especializado em montar o treino, em te auxiliar em determinar essas intensidades, ou você mesmo, né, ou você mesma, quando estiver ali e sentindo. O parâmetro básico é esse: sentiu dor no outro dia ou sentiu a dor intensificar, diminuir. Não que vá ter que fazer a intensidade baixa sempre, né? Não, a gente vai gradativamente aumentando, mas eu não posso começar já uma intensidade muito aumentada. Isso vale para quem não tem fibromialgia também. Eu, por exemplo, eu não sou corredor. Se eu for correr uma maratona amanhã, no outro dia eu vou estar quebrado, vou estar destruído, porque eu não tenho preparo para isso. Então eu preciso... Eu posso correr uma maratona? Posso, mas aí eu vou ter que fazer um preparo, vou ter que começar a treinar, vou ter que desenvolver resistência, força, preparar o meu corpo para aquilo, para conseguir atingir aquele objetivo. Ou uma prova de velocidade, né, uns 100 metros, enfim, qualquer tipo de esporte, né, a gente precisa se preparar. Eu não posso chegar e já querer fazer ali um nível acima do que eu tô. Todo mundo pode chegar em um nível mais alto, mas a gente sempre tem que começar no nível que a gente está. Isso é muito importante. O exercício não deve ser guiado pelo nosso ego, né? Isso é uma máxima aí do pessoal que frequenta a academia e funciona bem aí para esse contexto da fibromialgia. Então, e para todos, né? Vamos sempre respeitar os limites do nosso corpo. É ele quem vai dizer a intensidade, não o que o vizinho está fazendo, o que eu idealmente pensei na minha cabeça que é o ideal, não. Sempre adequando ao seu corpo e às suas limitações. Aí sim, usando o exercício na intensidade adequada, a longo prazo isso aí é muito benéfico, tende a diminuir lá a necessidade dos remédios ou a dosagem que a gente vai precisar, né? Então, super importante o papel do exercício físico. E além do remédio, que deve ser escolhido ali pelo seu profissional, o papel da atividade física, a gente tem também a terapia cognitivo-comportamental, né? Evitar gatilhos, entender o comportamento, enfim, até porque as questões de ordem da saúde mental são muito comuns em quem tem a fibromialgia. Então, essa é uma outra área que ajuda bastante. Então, essa é uma outra alternativa, uma outra ferramenta que acaba ajudando bastante o paciente que tem fibromialgia. E tirando esse tripé aí, né, exercício, medicação e a terapia cognitivo-comportamental, aí a gente vai individualizar de novo, né, e tratar as comorbidades. O que é comorbidade? É o que vem junto, né? Então, o problema de sono, nem todo fibromialgico tem problema com sono, mas no que tiver, a gente vai abordar esse problema. Eu tenho um problema de memória, aí a gente vai abordar esse problema específico daquela pessoa, e aí individualizando. Então, o tripé vale para todos e o tratamento individualizado de cada comorbidade, aí a gente tem que pensar, né, individualmente. Então, qual que era o objetivo desse vídeo? Conhecimento,
dessa doença, porque às vezes muita gente está sofrendo com isso daí, está sofrendo com dor, com cansaço, com aquela sensação que está tudo ruim e acaba não sabendo o que é, né? Não procurando ajuda. Então, saber que existe essa condição e, mais importante, né, que ela tem um tratamento, que tem um acompanhamento para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, esse era o objetivo, para que você saiba que existe, tanto se você sofre com isso, ou se conhece alguém que você vê que toda hora está cansado, que está desanimado, que está com dor, de repente é uma possibilidade, né? Então, mostra esse vídeo lá para essas pessoas. Se você tem fibromialgia, lembrando, né, que o tratamento é sempre muito individualizado, cada um tem uma experiência diferente, por favor, comente aqui, né, porque a gente acaba aprendendo bastante. Eu sempre falo isso também, mas é muito importante para a gente ouvir dos pacientes o que eles têm a dizer. Então, se você tentou, né, exercício, se você não se deu bem, se você se deu bem, comenta, né, para a gente começar a entender melhor e divulgar essa doença aí. E um outro alerta, né, para você que às vezes discrimina a pessoa, fala, mas seu exame está normal, você não tem nada. Não, a gente tem que respeitar e entender que essa doença existe, que a pessoa que está ali com a fibromialgia está sentindo é real, né, e é muito incapacitante. Só quem tem a doença que sabe exatamente o quanto que aquilo ali impacta, né? Imagina, você está com dor um dia já é ruim, imagina isso constantemente, de uma forma arrastada ali na sua vida, isso é horrível, né? Então, assim, vamos tentar respeitar e entender essas pessoas ali com fibromialgia, e não taxá-las ali de, às vezes, tá sem vontade, isso aí é o famoso migué, né, que a gente fala. Não, é uma doença que incapacita muito, tá? Então, pessoal, nos respeitar, vamos nos entender. E é isso. Ficando por aqui, até a próxima.